Boa tarde, estudantes. Aqui é o professor Devair. Vou falar um pouquinho sobre potenciação. Então, aqui nós temos uma potência, A elevado a x, onde nessa parte superior aqui eu tenho o expoente e aqui abaixo eu tenho a base. Nesse caso, A diferente de zero. Um exemplo muito simples, 2 à terceira. Então, nós temos aqui uma base igual a 2 e um expoente igual a 3. Como o expoente é 3, eu devo fazer o produto da base, por ela mesma, 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, eu digo que essa potência aqui vale 8. E o que acontece, por exemplo, quando eu tenho, digamos que aqui eu tenho 1/3 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 1/3 multiplicado por 1/3. Ou seja, a base sendo repetida aqui 2 vezes como um produto, por causa desse número 2. E nós vamos multiplicar. 1 vezes 1 é igual a 1. E 3 vezes 3, 9. O valor dessa potência vale 1/9. Bom, para facilitar os cálculos, nós temos aí as propriedades de potenciação, é claro. A primeira delas, A elevado a m, A elevado a n, produto de bases iguais. Qual é o procedimento? Conserva-se a base e soma os expoentes. Então, se nós tivermos, por exemplo, 2 elevado ao cubo multiplicado por 2 elevado ao quadrado, então, como a base aqui é 2, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, 3 com mais 2, 5. 2 elevado à quinta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 32. Ok? A segunda propriedade poderia ser A elevado a m sobre A elevado a n. Divisão de bases iguais. Nesse caso, vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Obviamente aqui é diferente de zero, né? Por causa da divisão também. Então, vou chamar aqui letra B, fazer um exemplo. 5 elevado à terceira dividido por 5 ao quadrado. Então, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2 vai dar 1. 5 elevado a 1 é 5. E tem uma justificativa para isso, obviamente. Porque o 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. E o 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, se você simplificar esses valores aqui, ainda sobra 5, que é 5 elevado a 1, que foi o valor que nós encontramos. A terceira propriedade é a potência de potência. Se eu tenho essa situação, qual é o procedimento? Conserva-se a base, multiplica-se os expoentes. Vou fazer a letra C aqui. Digamos que eu tenha 2 elevado à terceira, mas ele está elevado ao quadrado. Conserva-se a base, 3 vezes 2 é 6. 2 elevado à sexta. Vou repetir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz o produto que você vai encontrar. 64. Uma quarta propriedade seria quando você tem um produto de duas bases, elas diferentes, elevado a um mesmo expoente. Qual o procedimento? Faz uma propriedade aqui que nós chamamos de distributiva. Então, fica A elevado a m multiplicado por B elevado a m. Vou fazer um exemplo. Digamos que eu tenha 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Então,
Ao invés de fazer 2 vezes 3, que dá 6, 6 ao quadrado, 36, nós poderíamos utilizar a propriedade. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, como 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Olha aí, 4 vezes 9, 36. Então, temos esse recurso para resolver. A quinta propriedade, A sobre B elevado a um número, AM. Esse número ele pode ser natural ou ele pode ser um número inteiro, independe, tá? Então, A elevado a M sobre B elevado a M. Então, também faz uma propriedade aqui que nós chamamos de distributivo. Então, como exemplo, se nós tivermos 5 sobre 2 elevado ao quadrado, ou você repete a base 2 vezes, que é o que diz a potenciação, ou você pode fazer assim, 5 elevado ao quadrado, esse 2 vem para cá, pro expoente do 5, e multiplica aqui também como expoente do número 2. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, é 25. 2 ao quadrado, 4. Finalizamos por aqui. Uma sexta propriedade, ou seja, o que fazer quando nós temos um número negativo aqui no expoente? Então, você faz o inverso desse valor aqui, exceto por esse sinal negativo, tá? Então, vamos supor que eu tenha, digamos, 3 elevado a menos 2. Qual o procedimento para dar o resultado dessa potência? Então, você faz o inverso de 3 elevado ao quadrado. Como 3 ao quadrado é 9, fica 1 sobre 9. Simples.